Queridos catequizandos, vocês sabem qual é o momento em que o pão se torna o corpo de Cristo? A resposta vocês terão no vídeo a seguir. Queridos catequizandos da nossa paróquia, que alegria poder encontrar você aí na sua casa, você com a sua família, que se une a nós aqui da paróquia, para juntos meditarmos sobre a beleza da nossa fé. Que bom, bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro da catequese. E hoje nós queremos falar sobre o momento onde Jesus Eucarístico ele se faz presente nos nossos altares. Então, em que momento? Como isso acontece? Então, para falar um pouco sobre o milagre da presença de Jesus no nosso meio, é muito importante que a gente entenda quando tudo começou. Se nós pegarmos a nossa Bíblia, e aí na nossa casa, e aí você catequizando, seus pais, pegarmos a palavra de Deus, e no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 26 seguintes, nós escutamos o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo abençoado, partiu-o e, distribuindo-o aos discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu-o a eles, dizendo: tomai dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Querido catequizando, nós vimos aqui na Sagrada Escritura, na Bíblia, o momento onde Jesus parte o pão e entrega aos seus apóstolos, os 12, e a mesma coisa, ele pega o cálice com vinho e entrega a eles e diz: tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Fazei isto em minha memória. Quando Jesus diz para os apóstolos: fazer isto em minha memória, Jesus dá aos apóstolos a força, a autoridade e a missão de celebrar a Eucaristia. Fazer aquilo que Jesus fez. Quando nós celebramos a Eucaristia, quando nós padres presidimos a Eucaristia, o que fazemos? Aquilo que Jesus fez na última ceia. Nós repetimos, nós celebramos novamente esse mesmo mistério. Mistério de Jesus que se dá a nós no pão e no vinho. E quando isso acontece? Durante a missa, nós temos então os ritos iniciais que nos preparam para a celebração. Nós temos o rito da palavra, onde nós escutamos a palavra de Deus, onde nós nos abeiramos, nós estamos perto da palavra de Deus. Nós escutamos então as leituras, nós rezamos o salmo, nós ouvimos o evangelho, nós temos a homilia que nos explica a palavra de Deus. Então, esses momentos da missa vão nos conduzindo até a liturgia eucarística. E na liturgia eucarística nós temos a preparação do altar. Então, o padre prepara o altar, o pão, o vinho. Então, preparado o altar, nós então temos a oração eucarística, o prefácio, e depois nós temos as partes da oração eucarística. E quando o sacerdote, quando o padre, ele então reza: enviai o vosso Espírito para que estas ofertas, o pão e o vinho, possam se transformar no corpo e no sangue do Senhor. Então, nesse momento, é a oração que o padre faz, pedindo o Espírito Santo para que desça sobre as oferendas do pão e do vinho. E aí, no momento em que o padre, que o sacerdote, pronuncia essas mesmas palavras, nós chamamos isso de as palavras, a narrativa da instituição da Eucaristia. Então o sacerdote, o padre, pega o pão
e diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Naquele momento, a ação do Espírito, a pessoa do Padre, em perfeita comunhão com aquilo que Jesus mandou, a autoridade da Igreja e o desejo de Cristo, todas essas ações fazem com que o pão se transforme no corpo do Senhor. Depois o Padre pega o cálice com vinho e diz as mesmas palavras que Jesus um dia disse naquela primeira Eucaristia celebrada. O Padre então diz: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Nesse momento, a ação do Espírito Santo, a pessoa do sacerdote, a autoridade da igreja, essas graças agem no vinho e ele então se transforma no sangue de Jesus. Este milagre, essa graça, a nossa igreja chama de transubstanciação. Esse é um palavrão grande, né? Transubstanciação. A transubstanciação é a graça que acontece no pão e no vinho. Permanecem as figuras, permanecem as aparências, ou seja, a cor de pão é a mesma, o cheiro de pão é o mesmo, o gosto de pão é o mesmo. O vinho, o cheiro de vinho é o mesmo, o gosto de vinho é o mesmo, a aparência de vinho é a mesma. Então as aparências permanecem, mas há o milagre da transubstanciação. Aquilo que era pão, agora é o corpo do Senhor. Aquilo que era vinho, agora é o sangue de Jesus. Então a substância foi transformada pela ação do Espírito Santo e pela pessoa do sacerdote que age em nome de Jesus para fazer o milagre da transubstanciação. A mudança do corpo e do pão e do vinho em corpo e sangue de Jesus. Então esse é o momento sublime onde a presença de Jesus eucarístico acontece dentro da missa. Lembrando, ritos iniciais, liturgia da palavra, e agora nós estamos dentro da liturgia eucarística. E na liturgia eucarística nós temos o momento da consagração, o momento da transubstanciação, o momento onde o sacerdote, o padre, fazendo as orações, narrando aquilo que Jesus mesmo fez, falando as palavras da consagração, naquele momento o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Que nós, o padre e todos os fiéis somos convidados a adorar. Por isso ficamos de joelhos, a adorar a presença de Jesus na Eucaristia. Tá bom? Querido catequizando, pai, mãe, querida família, momento da missa importantíssimo. Toda a missa é importante, mas o momento da consagração, o momento onde o pão e o vinho se transformam no corpo e do sangue do Senhor é muito importante para nós. Então o convite do padre é: participemos sempre das missas, no momento da consagração, com toda a reverência, com todo o respeito, adoremos a Jesus e coloquemos na presença de Jesus sempre as nossas vidas. Por isso a gente reza quando o padre faz a consagração, porque queremos adorar Jesus, nós queremos dar para Jesus toda a nossa vida. Então eu convido você, catequizando, pai e mãe, a amarmos sempre mais a Jesus Eucarístico. Bom, pessoal, depois dessa explicação feita pelo nosso padre Tiago, agora sabemos qual é o momento em que o pão se torna o corpo de Cristo, que é na celebração da Santa Missa durante a oração eucarística. E antes de finalizarmos este vídeo de hoje, recebamos a bênção do padre Tiago. Deus abençoe você, Deus te guarde e que a gente possa crescer ainda mais nesse espírito de comunhão, de aprendizado, através da nossa catequese e família. Deus te abençoe e te guarde. Até mais.